Nós já sabemos que as questões emocionais e o equilíbrio são fundamentais para o nosso desenvolvimento, para atingir nossos objetivos e para vivermos melhor com o outro, seja no trabalho, na família, na sociedade, dentro de uma equipe ou no relacionamento. Mas, principalmente, a saúde e o equilíbrio emocional nos ajudam a conviver com a principal pessoa da nossa vida, aquela que convivemos todos os dias e que vai nos acompanhar para sempre, ou seja, nós mesmos. Hoje venho falar sobre um assunto que está abrangendo e está também principalmente incomodando muitas pessoas. O ganho de peso e a incapacidade de emagrecer. Mas por que esse assunto é tão importante? Porque não estamos falando somente em sobrepeso em si, mas estamos falando das causas emocionais que causam o ganho de peso e principalmente as emoções que isso acarreta nas pessoas. E também não estamos falando somente sobre estética, mas sobre saúde. Antes mesmo de se pensar em ter um corpo esteticamente saudável, temos que pensar sobre a importância de se ter um corpo saudável. Essa é a primeira de 4 edições que vamos abordar as questões emocionais como forma de emagrecimento. Então, acompanhe o processo e entenda por que você está com dificuldade de controlar a sua mente e de alcançar um corpo saudável. Esse é um assunto bastante abordado pelos meus pacientes no consultório. Além disso, basta dar uma espiadinha nas redes sociais dos amigos e dos famosos para ver relatos como esses. Engordei demais na quarentena. Ganhei 10 quilos por causa do isolamento social. Não consigo mais manter o meu peso por causa da ansiedade que eu tenho por conta da Covid. Desde que a pandemia começou, muita gente passou a ter problemas com a balança. É claro que o excesso de peso não é o principal problema do período da pandemia, com tantas mortes, dificuldades econômicas e distanciamento social. No entanto, quilinhos a mais podem significar desequilíbrio emocional, como ansiedade, por exemplo, que também preocupa, porque significa que algo não está bem na sua mente. Definitivamente, não é tão simples manter a saúde e a boa forma com tudo que estamos vivendo. Você concorda? O momento é difícil para muita gente por causa do isolamento e das mortes de pessoas próximas por Covid. Aliado a tudo isso, a rotina alimentar de muitos de nós mudou, e mudou bastante. Mudaram os horários, o local de trabalho ou de estudo, o humor e a ansiedade. A gente sabe que muitas pessoas têm sobrepeso não por questões físicas, mas por causas comportamentais e principalmente emocionais, psicológicas. Ou seja, a pessoa pode não ter nenhum problema fisiológico e até seguir direitinho as orientações dos nutricionistas, mas por causa do seu padrão de pensamento, de crenças limitantes ou da forma como vê o mundo, não consegue manter os hábitos saudáveis e acaba engordando ou vivendo um efeito sanfona, apesar de todos os esforços. Primeira pergunta que eu faço a você hoje, para você começar aqui comigo uma jornada de autoconhecimento e refletir. Por que você quer emagrecer? Qual o verdadeiro motivo? Será que você quer mesmo emagrecer ou está feliz assim com o seu corpo e só está querendo agradar alguém, caber num vestido ou se encaixar no padrão da sociedade? Se for pelo motivo errado, você até conseguirá emagrecer, mas não dará conta de dar continuidade e voltará a ganhar peso, entrando no efeito sanfona, que prejudica ainda mais a sua autoestima. Um exemplo de resposta que tive no meu consultório foi a seguinte: quando éramos mais novos, ele me olhava diferente. Então eu perguntei:
como você se sentia? E ela respondeu: realizada. Ou seja, o desejo dela não era emagrecer, era se sentir realizada no relacionamento, o que já não estava mais acontecendo. E ela então atribuiu a culpa, inconscientemente, é claro, ao ganho de peso. E mais tarde descobriu que ganhou peso justamente pela insatisfação no relacionamento. E a partir daí, tudo então mudou. Por isso é tão importante se autoconhecer, desvendar os reais motivos para que você não esteja atingindo seus objetivos. Estejam eles relacionados com o corpo, com o relacionamento, com o trabalho, com os projetos ou com seus desejos e seus sonhos. Agora, vamos falar um pouco do falso magro. O que seria o falso magro? Muitas vezes a pessoa se excede na comida e não engorda, mas isso não significa que ela não tem um problema. Existem pessoas que são TOFs. TOF é uma sigla em inglês para Thin Outside, Fat Inside, ou seja, em português, são os chamados falsos magros. Por exemplo, eu comi muito chocolate por muitos anos, mas até então eu achava que não tinha nenhum problema porque eu não apresentava sobrepeso. Antes de trabalhar com isso, eu acreditava que a magreza era sinônimo de saúde, mas tem muita gente que é gorda por dentro. Todas as enfermidades que acompanham os obesos também podem ser percebidas nos TOFs. Diabetes, pressão alta, colesterol, etc. Sendo assim, isso não deve ser uma preocupação apenas para os mais gordinhos. É importante que as pessoas entendam que magreza não é sinônimo de saúde. Sinônimo de saúde é ter controle sobre os nossos pensamentos e sobre o nosso comportamento, ter controle sobre o que a gente come e o que a gente deixa de comer, o que a gente bebe e o que a gente deixa de beber. É ter hábitos de se exercitar frequentemente, é ter uma boa qualidade de sono, é conseguir gerenciar o estresse do dia a dia. Vários fatores devem ser levados em conta, não só o peso corporal. E o que é emagrecer? Primeiro, nós precisamos entender que perder peso é diferente de emagrecer. É possível emagrecer sem perder peso, uma vez que os músculos são mais densos e compactos do que a gordura. Os músculos pesam mais do que a gordura e 1 quilo de gordura ocupa mais espaço no nosso corpo do que 1 quilo de músculos. Emagrecer é a perda de gordura corporal e ganho de massa muscular, o que a balança não registra. Sendo assim, o primeiro passo a ser seguido é fazer as pazes com a balança. A partir de hoje, ela é somente um objeto que te ajuda a ter uma ideia de quanto o seu corpo pesa. E preste atenção, ela não representa você. Emagrecer corretamente provavelmente não diminuirá em grandes quantidades o seu peso corporal na balança, porque o objetivo é perder o mínimo de massa magra possível ou até ganhar essa massa, que são os músculos. Segundo passo é provocar a vontade do emagrecimento. Emagrecer é um processo com começo, meio e fim. Precisamos acessar o nosso estado interno para atingir o objetivo. Nos conhecer para entender qual foi a causa e não ficar focado no efeito. As causas podem ser nossos pensamentos, crenças, emoções. De onde veio esse padrão que eu estou seguindo, por exemplo? Como eu falei, emagrecer é um processo com começo, meio e fim. E esse fim significa a manutenção. Quando você estabelece um objetivo muito alto, sua mente pode automaticamente achar que esse objetivo é inatingível e você já começa então um processo sem convicção e sem fé de que conseguirá atingir. Preste muita atenção no que eu vou falar agora. Os nossos pensamentos modelam as nossas emoções.
e elas determinam as nossas ações. Então, muito cuidado com o que você pensa. Por outro lado, se você estabelece um objetivo muito fácil, isso não te estimula e não te tira da zona de conforto, o que provavelmente fará com que você não saia de onde está. Vou dar um exemplo. Quero e vou emagrecer 10 quilos. Nunca fale, queria emagrecer, porque isso quer dizer que você queria e pode não querer mais. Nunca pense ou fale, vou tentar emagrecer 10 quilos, porque quem tenta já pressupõe o risco de não conseguir. Também nunca fale, acho que vou emagrecer 10 quilos, porque quem acha não tem certeza. Isso pode levar você a fracassar. Outra coisa que eu quero que você lembre agora é daquele ditado: a boca fala do que o coração está cheio. E o coração está cheio do quê? De emoções. E lembra da frase que eu falei para você prestar atenção agora há pouco? Qual era? Você se lembra? O quanto você está engajado aqui. O quanto você está se intrigando e absorvendo tudo que eu estou falando aqui para você agora. A frase era: os nossos pensamentos modelam as nossas emoções e elas determinam as nossas ações. O que eu quero dizer com tudo isso? Entenda e saiba como dominar e direcionar os seus pensamentos para que eles gerem as emoções certas e para que, assim, a sua mente possa encontrar os recursos necessários lá no seu subconsciente e direcione você para ter o comportamento correto, fazer as ações certas para que você atinja os seus objetivos. No exemplo há pouco, a pessoa quer emagrecer 10 quilos. Então ela deve pensar e falar repetidamente como um mantra e como uma emoção e a fé de que dará certo e se visualizar como se já tivesse acontecido. Eu quero, eu mereço, eu vou emagrecer 10 quilos em 5 meses, por exemplo. Sei que esse é um processo e eu já comecei. Vou emagrecer 1 quilo de cada vez e vou fazer isso 10 vezes, 1 a cada 15 dias. Sei que posso, meu subconsciente sabe o que fazer e já está feito. Me vejo na data tal, em tal horário, na frente do meu espelho, linda, saudável e feliz com o corpo que eu tenho. Saindo daqui do programa, vá lá para o seu espelho e já faça isso. Bom, por hoje já é o bastante para você pensar. Reflita sobre tudo isso durante a semana. Caso algo não tenha ficado claro para você, pode mandar o seu comentário ou sua pergunta no direct do Instagram ou no meu canal do YouTube. Me siga lá e acompanhe o nosso conteúdo. Caso esse conteúdo tenha feito bem para você, curta e compartilhe com as pessoas que você quer bem. Meu nome é Alessandra Ibrahim e eu espero ter contribuído bastante com você aqui hoje. Um beijo e eu te vejo no próximo episódio.